Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre o que o 02, filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, filho do Messias, foi buscar nos Estados Unidos. Na cabeça dele, ele foi lá tentar desmoralizar as instituições brasileiras, as eleições brasileiras, a democracia brasileira, a soberania brasileira, o povo brasileiro, o governo brasileiro, o território brasileiro, a história brasileira, enfim, ele foi lá para esculachar geral. É isso que ele fez com bastante competência e propriedade. O cara é bom nisso. Ele que ficava quietinho, eu até tinha certa admiração por ele, que ao longo das eleições de 2018 e do governo do pai dele, dos 3 filhos, 01, 02, 03, 04, leia-se aí Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Renan Bolsonaro, e ele, Eduardo, ele era o único que não aparecia na mídia, investigado por nada. Teoricamente estava quietinho, cumprindo o papel dele de deputado federal, trabalhando, enfim. Raramente se ouvia falar nele, só quando se citava o nome dos 4 filhos do então presidente. Enquanto que os outros viviam, entre aspas, nas páginas policiais. O Flávio Bolsonaro, por investigações de rachadinha, por uma compra de uma mansão de 6 milhões de reais que ele não justificou a origem do dinheiro, segundo as autoridades e segundo os portais e outros meios de notícias, outros canais de notícias e outras cositas mais. Assim como o pai, que já era investigado lá por funcionários fantasmas do gabinete, ele também passava, salvo engano, por esse tipo de investigação também. Enfim, o Carlos Bolsonaro, por ser lá o coordenador do gabinete do ódio, que estava divulgando fake news, notícias falsas sobre a pandemia, sobre a mídia, sobre as instituições, sobre as eleições, sobre as urnas, sobre a Covid-19, sobre o coronavírus, sobre Deus e o mundo. O cara esculachava geral também. Aliás, já percebemos que a família tem bastante competência nisso. E o Renan lá tinha outros envolvimentos por tráfico de influência, o caçulinha, o 04. Então, mas o Dudu ficava quietinho na moita. Mas de repente, não mais que de repente, como diria Vinícius de Moraes, eis que o cara, em pleno mandato, me aparece nos Estados Unidos, levando a vida na babesca, melhor dizendo, e esculachando com o Brasil, com o intuito, na cabecinha dele, de tentar desacreditar, como eu já disse, as instituições, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, e invalidar qualquer tipo de condenação, ou melhor, na cabeça dele, evitar que o pai dele fosse processado pelos crimes, pela trama golpista, por liderar uma quadrilha que orquestrou a trama golpista, que foi frustrada no dia 8 de janeiro de 2023. É isso que o indivíduo foi lá buscar. Mas como diria o Lula lá, esse indivíduo que está lá na presidência, ocupando a cadeira, sem merecer, do meu ponto de vista. Então o Lula lá, que só fala ou faz discurso acertado, ao meu ver, quando lê alguma coisa que alguém escreveu para ele. Pelo menos ele sabe ler, né? Ele fez até a 4ª série, mas sabe ler. Isso é muito bom, isso é importante, é louvável. Então, mas quando ele bota o chapéuzinho e vai falar para as compadres e comadres antes do churrasco, aí invariavelmente só sai asneira, para não dizer besteira. Mas nesse momento raro de asneiras e besteiras, entre uma coisa e outra, ele até que falou uma coisa acertada, com o chapéuzinho na cabeça. Que os filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que eles, e eu concordo em número, gênero e grau.
Viu, Lola? Concordei com você, finalmente em alguma coisa. Então, e o cara foi lá e fez uma baita presepada mesmo, e achou que ia sair impune dessa. Só que não, né? No dia 16 deste mês, de junho de 2026, o indivíduo conseguiu o que ele tanto queria, só que não também. Ele foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma e por unanimidade. Ou seja, se ferrou no popular, para não dizer um palavrão, a gente diz isso. Então, mas não vai parar por aí. Ele está sendo investigado por outros crimes, inclusive pelo suposto envolvimento lá nas tramas golpistas, e pode ter aí esse tempo de estadia na cadeia ampliado, tipo carroceria estendida, né? Seguramente ele vai conseguir aí mais uns 6, 8, 10 anos no spa. É isso que o indivíduo vai conseguir. Enfim, além disso, ele conseguiu também inelegibilidade, que está em discussão entre 8 e os 8 está garantido a inelegibilidade dele, mas a princípio está determinada em 12 anos pelo próprio Supremo, baseado na lei anterior. Até porque o Congresso Nacional, como eu já disse, o atual legislativo brasileiro, tirando raras exceções, é um dos piores da história da República Brasileira, desde 1889. Eles conseguem ser pior, eles não é nem populista, eles são antipopulistas, o que é pior do que ser populista. Um Congresso, um parlamento populista atende exageradamente aos interesses do povo, independentemente do fato de quebrar o caixa, quebrar a banca ou não. Agora eles não, eles só tem rosca-língua, um trava-língua aqui que vocês nem imaginam. Legislam em causa própria na maioria dos casos, ou pelo menos em 50% dos casos. E o que eles têm feito? Têm afrouxado as leis para todo e qualquer tipo de crime, sobretudo aqueles crimes que invariavelmente sempre tem um membro do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário envolvido, segundo as notícias, investigações da Polícia Civil, da Polícia Militar, ou melhor dizendo, Polícia Militar não investiga, mas chuta a porta, Polícia Federal, Ministério Público, e tudo com amparo legal da Justiça, do Poder Judiciário, que é soberano nesse caso. Tudo respeitados os devidos rituais processuais, segundo o direito básico, segundo a legislação brasileira, que evidentemente é baseado na Carta Universal dos Direitos Humanos. Então não existe desrespeito nenhum. Quando o indivíduo tem a porta chutada, normalmente pela Polícia Federal ou Polícia Militar, ou todo mundo junto, é porque ele está devendo na praça. Então, não estou falando de dívida de dinheiro, está devendo porque cometeu algum ou vários crimes. E é isso que acontece com gente sem noção, que pensa que está acima da lei só porque foi eleito deputado, vereador, prefeito, senador, governador ou presidente. Só que essa gente nunca está acima da lei, eles são iguais a nós, é isso que está na Constituição, e eles têm que responder pelos seus crimes na proporção da gravidade de cada crime cometido, desde que, evidentemente, provado e respeitado o amplo direito de defesa. Só que, infelizmente, apesar de tudo isso, nós não assistimos isso. Eles ainda conseguem prisão domiciliar por qualquer motivo. Existe ainda algumas lacunas na lei que precisam ser reparadas, precisam ser revisadas, que permite que esse tipo de bandido, esse tipo de criminoso, asqueroso, nojento, ordinário, ainda se dê bem sendo condenado à prisão domiciliar. Que, como eu já disse em vários outros vídeos, prisão domiciliar não é castigo. É um prêmio que o indivíduo ganha, porque o melhor lugar para a gente, para cada pessoa, é a própria casa. Se o cara é condenado a ficar em casa, ele está no céu. Não precisa, aliás, não precisa nem de céu para o indivíduo desse, ele já está lá. O cara foi condenado por vários crimes e vai ficar em casa, gozando de todas as alegrias de
ter uma casa para morar com tantas milhares e milhões de pessoas no mundo que não tem nem isso, vivem nas ruas. Então, é muito triste que a lei ainda permita esse tipo de absurdo de condenar o cara a ficar em casa. Mas, enfim, isso precisa ser revisto também. Mas, resumindo aí e finalizando, o que o Dudu foi buscar lá fora foi isso. Uma condenação, ou uma de várias, que muito provavelmente virão, e também humilhar o povo brasileiro. Só que não deu certo, né? A casa caiu, o feitiço virou contra o feiticeiro, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Por favor, compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional. Um grande abraço e tchau, até mais.